Fala BioVibes, estamos chegando bem próximo da reta final do nosso Enem. Então, assuntos importantes e estatisticamente muito presentes nas suas provas serão tratados nessas aulas finais. Nós vamos falar nesse grupo de aulas hoje sobre evolução, um dos carros-chefes da sua prova do Enem. E posteriormente nós teremos aulas sobre ecologia, finalizando o nosso processo de revisão e trazendo para vocês, mais próximo da prova, o assunto mais estatisticamente presente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre evolução, sobre como Darwin, sobre como Lamarck, sobre como os cientistas conseguem explicar a origem da vida e por que essas girafinhas passaram a ter esse pescoço diferente. Por que você tem o nariz no centro da face e não na região lateral? Por que os olhos estão nessa posição na nossa face? Por que nós temos 2 braços com 5 dedos e assim sucessivamente? Tudo isso é a evolução que explica. E esse é o mecanismo, essa é a ideia que você tem que ter, a absorção desses conceitos para conseguir achar nas alternativas a resposta para o problema que vai acontecer. Vamos falar sobre evolução? E não podemos começar a falar sobre nenhum tema de aula aqui sem antes mostrar para vocês isso mesmo, como esse assunto vai aparecer na sua prova. Olha como as questões do Enem sobre esses temas de evolução apareceram. Evidências da evolução biológica, com aproximadamente 60% das questões de evolução nas provas do Enem. E as teorias, darwinista, lamarquista, com aproximadamente 38%. É muito importante esses temas. Sem demora, sem enrolação, vamos começar a falar sobre esses temas de evolução. Dentro dessa parte de teorias, olha como se comportam nas questões os temas principais: lamarquismo, darwinismo, neodarwinismo ou moderna teoria da evolução e o processo de formação de novas espécies, que é a especiação. Olha como a prova vai aparecer. Pode me cobrar depois aqui no nosso canal, quando a prova acontecer, se ela não vai estar dentro dessas porcentagens, dentro desses dados. Eu aposto com você como isso vai aparecer. Pensando em evolução, BioVibes, quais são os 2 carinhas mais importantes nesse processo? Deixa eu aparecer aqui, ó, no meio deles, deixa eu aparecer aqui entre eles. Eu estou aqui entre os caras mais importantes quando a gente fala sobre evolução. Entre eles são Lamarck e Darwin. Lamarck foi um dos caras mais importantes que durante algum tempo foi criticado pela comunidade científica e atualmente os seus pensamentos vêm sendo cada vez mais importantes na resolução e no conhecimento de várias interrogações que a ciência tem. Lamarck, nós iremos ver que ele falou sobre como os seres vivos evoluem através da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Depois dos estudos de Darwin, Lamarck foi colocado de escanteio na parte mais sombria da ciência, mas hoje em dia, através dos conhecimentos da epigenética, de como o ambiente vem influenciando na ativação de genes e de características, o pensamento lamarquista vem cada vez mais sendo bem observado. Então vamos falar um pouquinho sobre evolução. Inicialmente, nós vamos falar sobre uma característica importantíssima que todo ser vivo tem que ter no nosso planeta, que é a adaptação. O que é adaptação, pessoal? Então, olha o exemplo aqui da raposinha, onde no verão a sua coloração da pele é uma e no inverno a sua coloração, devido à grande quantidade de neve, é outra. O que é isso, BioVibes? Isso é um processo de adaptação. Nada mais é do que um conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais que os seres vivos têm para sobreviver às condições do meio ambiente. Então aqui a nossa raposinha, em um momento onde tem uma grande quantidade de neve, onde o ambiente fica todo branquinho, ela tem uma alteração na coloração dos seus pelos para que ela consiga se disfarçar melhor. Essa alteração morfológica faz com que ela consiga se esconder melhor dos seus predadores e também consiga gerar uma melhor capacidade de predação. Ela consegue se disfarçar melhor no ambiente e assim as suas presas também não conseguem observá-la.
Esse é o mecanismo clássico de adaptação. É uma capacidade que todos nós, todos os seres vivos desse planeta, têm para que ele consiga sobreviver. Quer seja na mudança das suas estruturas corporais, quer seja na mudança do funcionamento delas ou até no comportamento, como aves durante o processo reprodutivo que passam a ter dancinhas específicas para a atração do seu parceiro. E a partir daí, um sucesso de disseminação do seu DNA. A adaptação é um conceito que você tem que ter solidificado na sua cabecinha, para que você possa entender todo o processo evolutivo que foi discutido por Darwin e Lamarck. Professor, e como é que a gente sabe? Como é que a gente tem certeza? Como é que Darwin, Lamarck e todo o pessoal que estudou evolução sabe? Pode explicar o processo de desenvolvimento da vida e adaptação que os seres vivos passaram a ter para promover a sobrevivência. Com base nas evidências evolutivas, nós conseguimos as provas para justamente justificar todas as teorias que explicam esse processo evolutivo que nós estamos discutindo aqui. São eles: o estudo dos fósseis, isso mesmo, BioVibes. Através do estudo dos fósseis, nós conseguimos comparar os seres vivos ancestrais com os seres vivos atuais e conseguimos, assim, entender que essas características de adaptação surgiram no passado e se mantiveram presentes, ou características que desapareceram e que não geraram adaptações nas espécies. Estudo dos fósseis é uma importante evidência evolutiva. Que mais, BioVibes? Nós temos também os órgãos vestigiais, como, por exemplo, o nosso apêndice vermiforme. É um órgão vestigial que demonstra o nosso parente com o nosso ancestral primata, que eram arborícolas, que se alimentavam de vegetais, viviam na copa das árvores. E essa necessidade de um intestino mais desenvolvido era justamente para ter uma presença de bactérias que era responsável por digerir esses nutrientes vegetais e transferir como forma de alimento para esses seres vivos. Quando o ancestral da espécie humana desce das árvores e passa a se alimentar de proteína animal, essa estrutura passa a não ser mais importante e aí ela regride ao longo de milhares de gerações, se tornando o que nós chamamos órgão vestigial, demonstrando a possibilidade de comparação e entendimento do processo evolutivo entre as espécies. Parou por aí? Não! A gente tem também as evidências moleculares bioquímicas que, através do estudo de componentes proteicos metabólicos das células, promovem a aproximação entre grupos de seres vivos, apontando assim a prova que a gente precisa para demonstrar como a evolução está ocorrendo. E por último, nós temos as provas embrionárias, que compara o desenvolvimento dos animais, o desenvolvimento dos seres vivos ao longo do seu processo reprodutivo. Se você prestar atenção, dentro dos cordados, desde o desenvolvimento embrionário dos peixes até os mamíferos, em um período do desenvolvimento, todos os embriões são iguais. Isso é fantástico, demonstrando que nós temos um parentesco ancestral comum que deu origem a todo esse grupo. A partir dos processos de especializações, de especiações, eles vão se ramificando, mas mantêm um parentesco embriológico, demonstrando assim que nós tivemos um ancestral comum, uma origem basicamente semelhante. Essas evidências comprovam, atestam todo esse mecanismo evolutivo que vem acontecendo na natureza. Para a gente entender bem esse mecanismo evolutivo, aqui eu vou estar mostrando para vocês como provavelmente se deu o surgimento dos mamíferos. Isso mesmo! Como é que os mamíferos surgiram? Imaginem que pós a extinção dos dinossauros, que provavelmente ocorreu pela chegada de um meteoro na Terra que colidiu com o nosso planeta e levantou uma nuvem gigante de poeira que impedia a entrada da luminosidade solar. Se não chega a luminosidade solar, o que aconteceu, BioVibes? Não tinha a atividade fotossintética dos seres produtores. Muito bem, os vegetais pararam de fazer a fotossíntese. Se esses vegetais, que são os produtores, que iniciam a cadeia alimentar, pararam de produzir os alimentos, toda a cadeia alimentar foi interrompida. Por quê? Porque não tinha alimento circulando. Os animais de topo de cadeia são os que primeiro sofrem e morrem, gerando grande quantidade de matéria orgânica no ambiente escuro, com temperatura baixa, acentuando a decomposição de fungos e bactérias. Ou seja, todo ser vivo de grande porte, nesse momento da vida do nosso planeta, provavelmente morreu. Então quem é que surge nesse momento? Esse ancestral mamífero, provavelmente um roedor, isso mesmo. Ele passa a ter capacidade de regulação da sua temperatura, endotermia, ele passa a ter pelos que auxiliam na regulação dessa temperatura, mantém o corpo aquecido,
esse animal passa a ter capacidade de sobreviver nesse ambiente conturbado da grande extinção dos dinossauros. Essas características são tão benéficas a essa espécie que ela gera um processo de irradiação, ou seja, características vantajosas a partir desse grupo de roedores que sobrevivem e que conseguem sucesso reprodutivo, se espalham para os demais grupos de seres vivos que surgem. Esse é um processo de irradiação, características estruturais, fisiológicas e comportamentais que trouxeram benefício para esse mamífero inicial, se espalham para todas as demais espécies que surgem a partir dele. Isso é fantástico, porque possibilita o quê? A sobrevivência e a explosão de uma nova forma de vida adaptada àquelas condições ideais. Com base nisso, BioVibes, com o entendimento da irradiação adaptativa, nós conseguimos entender que vão existir órgãos homólogos e órgãos análogos. O que são órgãos homólogos? São órgãos de mesma origem embrionária que podem desenvolver funcionalidades diferentes. Isso mesmo, tem a mesma origem embrionária, porém diferentes funções. Como eu estou mostrando nessa tabelinha, onde através de um ancestral eu tenho a irradiação dessa característica para diferentes espécies, porém esses órgãos podem se adaptar a diferentes condições, como por exemplo, o braço do mamífero, a asa do morcego, a perna do cavalo. São órgãos de mesma origem embrionária, mas que passam a desempenhar papéis diferentes. Além dos órgãos homólogos, nós temos os órgãos análogos, que também derivam desse processo evolutivo. Ou seja, aí eu tenho um processo de convergência adaptativa. Diferentes origens embrionárias passam a executar a mesma função. Quando a gente passa a comparar nadadeiras de peixes, pinguins, que são aves, e golfinhos mamíferos, temos origem embrionária diferente, porém, esses órgãos passam a desempenhar a mesma função. Essas evidências sustentam toda essa explicação que eu estou falando para vocês. E aqui nessa imagem, olha que exemplo clássico de convergência evolutiva. Eu tenho mamíferos, aves e insetos, órgãos de diferente origem embrionária, executando o mesmo papel, que é promover o voo. Isso sustenta todo esse mecanismo de evolução que vem ocorrendo ao longo dos seres vivos. Irradiação mesmo ancestral e convergência, mesmo ambiente, mesma condição ecológica. Ficou claro para você? Dá um print, volta um pouquinho, entende esse mecanismo, questões sobre isso vão aparecer. E quais foram os carinhas mais importantes na elucidação, nesse conhecimento sobre evolução? Vamos falar sobre eles. Quem foram os dois carinhas responsáveis por construir todo esse conhecimento que a gente está conversando agora? Eles aqui, ó, Charles Darwin e Jean-Baptiste Lamarck. São eles os culpados pelo conhecimento das teorias evolutivas. São eles os culpados pela criação dessas teorias. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck era um comandante do exército francês, mas que tinha, assim como você, uma grande curiosidade sobre os temas da biologia, que na época eram chamados de naturalismo. Então, Lamarck criou a sua obra com base nas suas andanças pelo continente europeu e nas suas comparações entre os diversos seres vivos que ele encontrava. Ele criou a obra chamada de Philosophie Zoologique, aonde ele explicou sobre a sua óptica, sobre o seu ponto de vista, como que os seres vivos evoluíram ao longo do processo. Então, basicamente, Lamarck pensou sobre dois pontos principais. Segundo Lamarck, olha aqui a imagem das girafinhas. Ele dizia que todo órgão que é utilizado se desenvolve e o órgão que não é utilizado atrofia. Então ele explicou que o pescoço longo das girafas, exemplo clássico que nós encontramos em todos os livros de biologia, ele se desenvolveu por quê? Porque as girafas esticavam o pescoço para consumir as folhinhas das copas das árvores. E esse esticar fez com que esse animal desenvolvesse esse pescoço. E através desse desenvolvimento, ele passava isso para a descendência, onde, nos seus postulados, ele chamou de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, esses foram os dois pontos que basearam o pensamento de Lamarck: lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Durante algum tempo, esse pensamento foi vigente. Ele conseguia explicar, através dessas teorias, como provavelmente os seres vivos se desenvolveram na natureza. Porém, um carinha chamado de Darwin, esse aqui, ele explicou esse pescoço longo da girafa sobre uma outra óptica, sobre uma outra forma de explicação.
que Darwin fez? Para entender um pouquinho da sua teoria, você tem que entender um pouquinho como Darwin era. Darwin era filho de médico, neto de médico e decidiu estudar o quê? Biologia. Muito bem. Darwin era inglês e nessa época a Inglaterra era um dos principais países mercantilistas que enviavam navios para todos os continentes através de produtos que trouxessem grande retorno financeiro. E nesses navios era muito importante a presença de um naturalista, o biólogo da época, para que ele pudesse desenhar e coletar informações de produtos naturais encontrados na natureza que passassem a ser importantes para a economia inglesa. Então, em 1859, Darwin lança sua principal obra, o livro A Origem das Espécies, que foi baseado nessa sua viagem ao longo do nosso planeta, inclusive passando pelo nosso litoral brasileiro. Mas o ponto mais importante da pesquisa, dos apontamentos e das interrogações e observações que Darwin viu foram justamente nas Ilhas Galápagos, onde, baseado na comparação e estudo de aves, os chamados tentilhões, através da diferença do bico dessas aves, ele conseguiu entender como é que a natureza funcionava. Vale salientar que Darwin era extremamente conhecedor da teoria malthusiana, que apontava que a quantidade de recursos nunca ia crescer proporcional à capacidade que os seres vivos têm de se multiplicar intensamente. E também nas teorias de Charles Lyell, que explicava que provavelmente os continentes já foram unidos e através desse mecanismo de deriva dos continentes de movimentação, grupos de terras se separaram e promoveram assim isolamento de populações. Darwin, baseado nesse pensamento, ele conseguiu explicar que o meio selecionava os seres vivos de acordo com as condições ambientais. Olha nessa imagem aqui os diferentes bicos das aves. Esses diferentes bicos apontam justamente que diferentes tipos de alimentação levaram à sobrevivência daqueles indivíduos mais aptos, ou seja, o tipo de bico, o tipo de alimentação estava relacionado com o habitat dessas aves. Ou seja, Darwin conseguiu observar que os diferentes bicos das aves eram encontrados em diferentes ilhas e isso era gerado pela diferença alimentar, ou seja, uma adaptação que ocorreu ao longo do tempo. Então, BioVibes, o ambiente era a fonte principal de geração de mudança nos seres vivos. Só que como Lamarck e Darwin visualizavam isso aí, era um modo diferente. E não podemos utilizar como exemplo frases que levem para vocês que estão aí em casa assistindo, que estão no celular, em qualquer local, o entendimento do mecanismo, de como Lamarck pensava e de como Darwin pensava. Lamarck, para ele, havia um direcionamento, ou seja, o ser vivo se modificava para sobreviver. Para Lamarck, não. Existia uma diversidade entre os seres vivos e a sobrevivência passava justamente pelo processo de adaptação. Então, observe esse exemplo de frases, como eles iriam explicar através de frases o processo evolutivo. Lembre-se, para Lamarck, o indivíduo se modifica para sobreviver. Então, para ele, pássaros têm asas, eles criaram asas para conseguir voar e assim gerar adaptações. Para Darwin, não, já existiam seres vivos com a presença de asas e isso possibilitou uma melhor adaptação e um sucesso evolutivo. Fica essa dica. Além do pensamento de que o meio ambiente seleciona os mais aptos e possibilita assim a sua sobrevivência, Darwin também falou do processo da seleção artificial, ou seja, o ser humano ele pode influenciar no processo de surgimento de novas espécies. Através da seleção dos indivíduos com características mais interessantes, a gente pode direcionar as características mais vantajosas. Isso é muito presente na pecuária, quando nós selecionamos bois de maior produtividade, de características morfológicas mais vantajosas, quando nós selecionamos e promovemos o cruzamento entre cavalos de grande porte, de beleza e que passam a ter um interesse econômico. Nós estamos influenciando no mecanismo, porque nós estamos selecionando grupos de seres vivos com padrões morfológicos do meu interesse, promovendo o cruzamento entre eles e favorecendo com que essa característica se mantenha. Darwin também fez isso, porque ele criava pombos. Através da criação desses pombos, ele promovia o mecanismo de seleção artificial. Então, dessa forma, ele conseguiu comprovar que a espécie humana também podia influenciar no processo evolutivo.
Olha que maravilha! Os cãezinhos das nossas casas são um exemplo clássico do mecanismo de seleção artificial. Eu escolho machos e fêmeas com padrões de beleza, de comportamentos atrativos e promovo o cruzamento entre eles. E nós esperamos que aquela característica se mantenha presente na prole. Isso é um mecanismo clássico de seleção artificial que Darwin começou a explicar séculos anteriores ao que nós estamos hoje. Enem 2016. Uma questão sobre esses mecanismos de evidências evolutivas e teorias que caiu no seu Enem e que nós vamos falar agora. Acompanhe aí. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo, voltando aqui, pessoal, olha que interessante, uma evidência, questão que explora as evidências biológicas que apontam as pesquisas, os pensamentos, as teorias de Lamarck e Darwin. Então, um exemplo de tal processo é o desenvolvimento embrionário, a reprodução sexuada, respiração aeróbica, excreção urinária ou síntese proteica. Uma evidência comum a todos os seres vivos atualmente existentes vai ser o que, BioVibes? É uma evidência molecular. O que todos os seres vivos têm? A capacidade de sintetizar suas próprias proteínas. E através desse processo de síntese das suas proteínas, eu consigo comparar entre os seres vivos que vão produzir proteínas semelhantes, com a mesma funcionalidade, com a mesma estrutura bioquímica. E isso é evidência molecular, isso é evidência bioquímica que vai aproximar os seres vivos, justificando assim aquela árvore filogenética que vai estar aproximando diferentes seres vivos. Então, essas evidências são muito importantes para a resolução dessas dúvidas nas teorias propostas por Lamarck e Charles Darwin. Valeu? Qual foi a grande interrogação de Charles Darwin, pessoal? Ele não sabia explicar como é que surgiam as novas características nos seres vivos. Ele explicou muito bem que há uma diversidade de características nos seres vivos que são expostas ao meio ambiente e o meio ambiente vai selecionar aquelas mais vantajosas à espécie. Qual é a grande dúvida de Darwin? Como essas características surgem nos seres vivos? Somente após os conhecimentos da genética que a gente conseguiu explicar como essas características surgem. E esse novo pensamento evolutivo foi chamado de teoria sintética ou neodarwinismo, porque utilizou os conhecimentos da genética molecular e da genética clássica para explicar como essas características surgiam. Então, basicamente, pessoal, nós temos duas fontes principais de surgimento de novas características. As mutações gênicas, responsáveis pela criação de novos genes, ou seja, pelo surgimento de novas expressões genéticas, de novas características dos seres vivos, ou pela recombinação, exemplificado por essa imagem cromossômica. Através da permutação, eu tenho um processo de embaralhamento, de mistura de características já existentes. Ou seja, olha esse gráfico que o professor Anderson trouxe para vocês. Dá uma printada aqui agora, ó. Nesse gráfico nós observamos a mutação gênica que promove o surgimento de novos genes e a recombinação que possibilita o embaralhamento de características já existentes, possibilitam assim o rearranjo, o surgimento de variações das estruturas, dos comportamentos e do funcionamento dos seres vivos. Isso é exposto ao mecanismo de seleção natural. Após esse mecanismo natural, nós vamos ter nos seres vivos a adaptação, a capacidade de sobrevivência e a perpetuação desses padrões para os seus descendentes. Que importante o conhecimento da genética para explicar os processos evolutivos. Dentro desse mecanismo, o que mais aparece nas questões dos vestibulares do Brasil e que pode aparecer no Enem são os tipos de seleção natural. Por quê? Através dos conhecimentos de genética, nós vimos que nós temos diferentes características sendo expostas ao mecanismo natural. Isso possibilita 3 tipos de seleção natural. A primeira delas é o mecanismo de seleção natural direcional, onde eu vou observar a sobrevivência de um dos fenótipos extremos. Lembra lá nos seus conhecimentos de genética que eu posso ter fenótipos dominantes, fenótipos intermediários e fenótipos recessivos.
Na seleção direcional, eu tenho justamente a valorização de um dos fenótipos, ou do dominante ou do recessivo, que são chamados de fenótipos extremos. Então há uma seleção de sobrevivência, há um direcionamento daqueles indivíduos mais adaptados que têm uma das condições extremas. No tipo de seleção natural disruptiva, eu tenho a valorização de ambos os fenótipos extremos. Tanto eu tenho a sobrevivência dos indivíduos dominantes, quanto eu tenho a sobrevivência dos indivíduos recessivos, em detrimento dos indivíduos heterozigotos. Essa seleção é chamada de disruptiva, porque eu tenho favorecimento de ambos os fenótipos extremos. E por último, a mais comum talvez, é a seleção estabilizadora, onde eu tenho o favorecimento dos indivíduos híbridos, dos indivíduos intermediários. Essa sobrevivência ocorre em detrimento dos fenótipos extremos, valorizando assim os fenótipos medianos. Então, com base nisso, Biovibes, você entendeu muito bem as evidências, as teorias e os direcionamentos evolutivos. Bons estudos para vocês e sucesso na sua prova do Enem. Valeu, Biovibes!